Fala pessoal, beleza? É o seguinte, peguei todos os fundos imobiliários que existem, joguei eles em 6 IAs diferentes e perguntei qual era o mais inteligente para se investir em 2026. Na verdade, eu perguntei os 5 mais inteligentes, né? Então vamos ver que resposta que eles me deram. Só lembrando que eu usei a mesma pergunta, exata mesma pergunta para todos, para não ter diferença no modo como ele interpreta. E a pergunta foi: qual os 5 mais inteligentes? Não o mais rentável nem o mais seguro. Porque se eu pedir um mais rentável, ele vai me dar os rentáveis e não vai dar um que tem segurança, ou vice-versa. Vamos ver que equilíbrio eles tiraram disso. Bom, as 6 inteligências que eu usei foi o Gemini, Perplexity, ChatGPT, Copilot, DeepSeek e Claude, tá? Então vamos lá. Houve um consenso. Tanto o Gemini, o ChatGPT e o Copilot, eles escolheram os mesmos 5 fundos imobiliários, que são KNR11, HGLG11, KNCR11, BTLG11 e XPML11. Ou seja, houve um consenso entre as três, 100% de consenso, e aqui cada uma está dando um resuminho do que é cada fundo, tá? Não vou ler tudo isso aqui porque senão o vídeo vai virar uma novela. Aí aqui eu perguntei para ele o porquê que ele escolheu cada fundo. Fiz a mesma pergunta para cada uma das IAs. Então elas me deram aqui, ó, por exemplo, vamos ver o XPML11. Também não vou ler tudo, senão vai ficar muito comprido o vídeo. XPML11, 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 XPML11 e XPML11, tá? Então, ó, shoppings dominantes, receita previsível, recuperação consolidada, exposição forte ao consumo. Shoppings dominantes e resilientes. Pela dominância do mercado, detém shoppings que são monopólios regionais, protegem contra a inflação. Shoppings premium, bem localizados, gestão XP eficiente, rentabilidade de quase 30% nos últimos 12 meses. Da exposição segura a shoppings de alta qualidade. Então, basicamente, está todo mundo falando a mesma coisa. E o último aqui, um dos principais FIIs de shopping com ativos dominantes e tese clara de longo prazo em consumo. Ou seja, tem que ir a fundo, né? Eu não posso jogar com a sorte quando vai fazer investimento. Então, estou indo atrás de dados. Inclusive, isso é uma coisa que as próprias IAs me falaram. Quando eu comecei a questionar, eu falei, pô, mas não existe o fato de ser coincidência, vocês estarem escolhendo a mesma coisa? Elas pegaram e falaram para mim, não, porque é matemático. A gente vai atrás de dados, através dos dados a gente vai te dar o melhor. Não tem como ter uma coisa que é melhor e eu te falar que a outra é melhor só porque eu quero. Aí sim ela estaria sendo parcial, entendeu? Mas enfim, inclusive eu levei até um esporro aqui acho que do Gemini, porque eu tinha mandado a lista e na lista já tinha alguns dados básicos. Aí eu falei, baseado nisso aqui, foi a primeira pergunta, por isso que depois eu reformulei. Eu peguei e falei, baseado nisso aqui, quais são os 5 melhores? Ele deu uns nomes mais esquisitos, fundos que eu nunca tinha ouvido falar. E aí quando eu falei, pô, mas sua lista tá diferente de todos os outros. Ele falou, basicamente ele me falou assim, acho que ele queria falar assim, o seu animal, você perguntou da lista que você me mandou, com base no que tem aí, e não para eu pesquisar qual é o melhor, com todos os dados disponíveis. E de fato, aí eu fui errado, fui injusto, foi aí que eu reformulei a pergunta e fiz a mesma para todos. Agora vamos ver os fundos diferentes que foram escolhidos aqui. Então a gente já sabe que o ChatGPT, o Copilot e o Gemini escolheram as mesmas coisas. Aqui também, se a gente for riscar, o BTLG, o HGLG, o XPML, HGLG, XPML, HGLG, XPML, KNRI, KNCR também, KNCR. Então o que a gente tem de diferente aqui? No Cloud, o Canip, o KFOF no DeepSeek e o Canip também. E aqui tem o VILG11 e o PATL11. Então esses aqui não é um consenso. As outras não tem todos iguais. E aí foi que eu fiz a terceira pergunta. Eu perguntei por que você escolheu esse e não escolheu igual a outra IA. E comecei a cruzar a informação. Jogava de um para o outro, dava um print, por exemplo, pegava aqui o que o DeepSeek falou, jogava no Perplexity. E perguntava, por que você escolheu diferente do DeepSeek? Fazia a mesma coisa. Jogava do DeepSeek do Perplexity no DeepSeek e falava, por que você escolheu isso e não igual ao do Perplexity? Entendeu? Eu fiz isso entre todas. Menos, lógico, entre as 3 aqui que entraram num consenso. Não tem por que eu perguntar se a lista é igual. Bom, e aqui está o motivo que eles me deram, porque eles escolheram coisas diferentes, né? Então, o DeepSeek, primeiro, eu perguntei, né, por que ele escolheu o Canip, né, KNIP, no lugar do KNCR11. E ele falou que é porque um é baseado no IPCA, o outro no CDI. Ou seja, ele falou que o consenso, né, que a maioria escolheu, é o KNCR11, escolhe fundo atrelado ao CDI. É a proteção do momento atual. E é verdade. Selic está alto, o CDI também está alto. Então, um fundo imobiliário baseado nisso hoje é bom. Mas se cair, aí o fundo também vai render menos. E ao mesmo tempo ele falou que ele escolheu o KNIP11
porque é atrelado ao IPCA. Então é uma proteção de patrimônio, por assim dizer, né? Que até fala aqui, ó, que a inflação é o maior inimigo do poder de compra e o KNIP garante que seus rendimentos e o patrimônio subam junto com a inflação real, não apenas com a taxa de juros do momento, é uma proteção mais estrutural para décadas. Beleza, belo ponto. O segundo fundo diferente que ele escolheu é o KFOF. Eu não gosto muito de fundos, porque tem uma taxa a mais, né? KFOF11 no lugar de KNR11. Aí ele fala aqui, consenso, todo mundo escolheu o KNR11, e ele escolheram um fundo híbrido que compra tijolos diretamente, é o clássico. Ele escolheu o KFOF11, escolheu um fundo que compra outros fundos. Mas por quê? Justificativa. É como ter um gestor de carteira trabalhando para você. Em vez de eu escolher os melhores fundos e acertar ou errar, pago a Quineia para escolher um portfólio diversificado dos FIIs. Beleza, só que isso tem uma taxa, né? Então por isso que eu não sou muito fã, prefiro eu mesmo ir lá e pegar um dos meus fundos. E o terceiro, o RBRR11 no lugar do BTLG11. E aí ele fala que o consenso, né? Todo mundo escolheu um segundo fundo de galpões logísticos e já tem o HGLG11. E isso é um fato. Realmente tem dois ali de galpão logístico. E ele falou que no lugar ele escolheu o RBRR11, escolheu um fundo de títulos de créditos de alta qualidade. Justificativa, enquanto todos colocaram HGLG, Logística e XPML Shoppings como os representantes dos tijolos, eu mantive esses dois, mas em vez de adicionar um terceiro fundo de tijolo, BTLG11, preferi adicionar um fundo de papel de alta qualidade para equilibrar a carteira. O RBRR11 traz retorno via juros, com risco baixo, e diversifica a fonte de renda, aluguel mais juros. O ChatGPT já foi mais uns 2 pés na porta mesmo. Ele falou que escolheu os dele por previsibilidade, histórico longo, gestão consolidada e o menor risco estrutural. E aí ele está falando aqui. Ele falou que não pegou o KFOF11 exatamente pelo que eu falei, porque ele evita a taxa dupla, prefere escolher direto, é o que eu prefiro também. E ele priorizou solidez e potencial extra de retorno. Perplexed falou aqui que escolheu os esquisitos que ele escolheu aqui, não esquisito, mas que eu ainda não me aprofundei, que é o VILG11 e o PATL11, além do consenso, porque eles trazem vantagens específicas em logísticas que os outros não têm na mesma medida. Então vamos ver. Maior diversificação. Tem 16 imóveis, o VILG11, 7 estados, mais de 50 locatários, né? Contra o BTLG11 ou HGLG11, que é mais concentrado. Beleza. Só que ter mais diversificação, nesse caso, não quer dizer que é melhor. Porque vamos supor que VILG11 tem ali mais de 50 locatários, mas se for mais de 50 locatários ruins, não vale a pena. Enquanto que o BTLG e o HGLG podem ter 10, 15, mas todos com boa procedência, entendeu? Com bom histórico e desconto recorrente. Frequentemente negocia com PVP abaixo de 1, ou seja, o preço da cota do VILG11, ele fala que está mais barato que o BTLG e o HGLG, que geralmente estão acima de PVP acima de 1. O PATL11, ele falou que é qualidade premium, galpões classe A+, 100% ocupados, contratos atípicos longos, locatários top, BRF, PIF-PAF, Xerox, gestão ativa, Pátria faz desenvolvimento, mais aquisições seletivas, diferente de gestão mais passiva em outros. Então ele está dizendo que, basicamente, a Pátria, né, que é a gestora desse fundo, que ela se dedica bastante, né, e escolhe melhor e os lugares que ela vai locar, é mais ativa e não fica tão atrás das cortinas, como está dizendo que as outras ficam. E o foco industrial, além de logística pura, tem exposição à manufatura, diversificando dentro do mesmo tema. Isso também é legal. Vantagem geral, ele me dá uma vantagem geral aqui, que logística é o melhor segmento para longo prazo hoje, e-commerce, nearshoring. Não basta ter HLG11 e BTLG11, eles são grandes, mas menos ágeis. O VILG11 traz escala, mais desconto, e o PATL traz qualidade superior. É uma IA falando contra todas as outras, né? Então, não que esse fundo seja ruim, mas também não dá para dizer que só uma tá certa e todas as outras são erradas. E aí, basicamente, ele cria aqui categorias, né, para cada um deles. Fala que o HGLG é defensivo, o VILG é diversificado e o PATL é premium. E ele fala que pegou o consenso como base, mas trocou quantidade por qualidade, mais diversificação dentro do melhor segmento atual, que é a logística. Mas é aquilo que eu falei, né? São várias IAs contra uma, e tem dados. O Cloud. Por que escolhi KNIP11 no lugar de KNR11? Meu raciocínio, o KNIP
é 100% papel indexado ao IPCA, com risco 17, que torna um protetor de patrimônio puro contra a inflação. Ideal para quem pensa em longo prazo em um país com histórico inflacionário como o Brasil. Beleza. IPCA é seguro, né? Protege contra a inflação realmente. E o argumento do consenso pelo KNRI11 é um híbrido, lajes logística, mais diversificação, com portfólio físico de qualidade e histórico robusto. A diversificação entre tijolo e papel agrada mais quem quer um fundo comprar e esquecer. Veredito honesto. O consenso tem razão. KNRI é provavelmente a escolha mais equilibrada para o longo prazo, mas KNIP não é errado, apenas reflete uma estratégia mais defensiva e anti-inflacionária. São filosofias diferentes, não necessariamente uma melhor que a outra. Legal, até achei legal ele falar que, né, ninguém tá errado, tipo, só são modos diferentes de ver um investimento, e faz sentido. Nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você. O copiloto, vamos ver o que ele falou aqui. O consenso é melhor porque prioriza risco mínimo, o risco é o fator que mais pesa em horizonte de 10, 20 anos. Óbvio. Valoriza a qualidade estrutural, imóveis premium, inquilinos fortes, contratos longos. Ponto para eles também. Usa histórico comprovado, não apenas números recentes. Reflete o que o mercado inteiro já reconhece como blue chips dos FIIs. E é mais resiliente a crises, enquanto rankings alternativos podem privilegiar fundos menores, mais voláteis ou momentaneamente rentáveis. Bom, só vi vantagem, né? Esse aqui foi na lata. As outras IAs que divergiram focaram em dividend yield alto do momento, performance de 12 meses, fundos menores com potencial, critérios quantitativos isolados. Isso funciona para curto e médio prazo, mas não é tão seguro para 10 anos mais. Em uma frase, o consenso é mais confiável porque ele se baseia em fundamentos que não mudam, enquanto as outras listas se baseiam em números que mudam o tempo todo. Um adendo aqui. Falar que o mercado de investimento não muda é muito forte, né? Não dá para afirmar. Mas faz sentido o que ele falou aqui. Então ele está prezando mais por estabilidade e segurança, com o dividend yield razoável, do que focar em coisas que não têm um histórico tão longo igual os outros. Faz muito sentido. E o Gemini, que é o último, o KNP, que o DeepSeek e o Cloud, versus o KNCR11, que o resto escolheu. Por que seria melhor? Para o longo prazo, 10 anos ou mais, o KNP é estruturalmente superior por ser atrelado ao IPCA. Ele protege o poder de compra contra a inflação real, enquanto o KNCR11, que é o CDI, né, pode render menos se os juros caírem drasticamente no futuro. Então hoje a Selic está 15%, o CDI está ali 14,7%, 14,9%, sei lá. Se cair, então realmente esses fundos vão ser desvalorizados, se for o CDI, né? Agora, se for ao IPCA, como é no caso o KNIP, aí realmente protege o seu poder de compra, né? O valor do dinheiro, por assim dizer. KFOF11, esse aqui é o que é o fundo de fundos, né? DeepSeek, que escolheu ele, contra o KNRI, que é o consenso. O KFOF11 é um fundo de fundos, FOF, ele é mais diversificado que o KNRI, pois permite que a gestão da Kinea escolha as melhores oportunidades de todo o mercado e não apenas os imóveis que ela mesma possui. Por que seria pior? FOFs possuem uma camada extra de taxa de gestão e podem sofrer mais em momentos de baixa liquidez no mercado. Viram o que eu falei? A taxinha lá que tem, né? Ninguém trabalha de graça. A Kinea escolhe para você os fundos bons ali, mas ela cobra por isso. RBRR11. O DeepSeek escolheu contra um segundo fundo de logística, né? Que é aquela hora que eu li lá que estava falando para que ter dois fundos de logística na mesma carteira. Por que seria melhor? O DeepSeek preferiu diversificar a fonte de renda em vez de ter dois fundos de tijolo logístico, HGLG e BTLG. Ele adicionou o RBRR11, papel de alta qualidade, para equilibrar aluguel com juros de crédito. Por que seria pior? Você abre mão do ganho de capital e da valorização dos imóveis físicos de tijolo que o BTLG oferece no longo prazo. Faz sentido, né? Imóvel físico de tijolo valoriza mesmo. E a Perplexity, que escolheu PATL11 e VILG11. Por que seria melhor? Focam em potencial de crescimento de ganho de capital. O PATL11, por exemplo, teve uma valorização explosiva recente. Mas é o que o copiloto falou aqui, né? Aqui tá falando recente. Não dá para se basear pelos últimos 12 meses e achar que um fundo é bom. Isso não basta. Por que seria pior? Possuem risco maior. É o nível 36 de risco, né? E maior volatilidade. Para um perfil estritamente conservador de longo prazo, são escolhas menos estáveis que o HGLG11. Bom, rapaziada, e para terminar aqui, então, eu fiz uma tabela aqui, né? Eu não, as IAs fizeram, eu tive que corrigir, porque elas erraram um monte de vezes. O HGLG apareceu em 6 das IAs, XPML em 6 das IAs, então a gente pode dizer que esses aqui são Tier S.
tá? Indiscutivelmente, são bons fundos imobiliários. Depois tem o KNRI, o BTLG, o KNCR, que apareceram em 4 delas. Então, isso aqui vamos colocar Tier A, tá? O S é o melhor, o A é o segundo melhor. O KNIP apareceu 2 vezes, tá? Então, vamos colocar que ele é um Tier B. O KFOF apareceu uma, o RBRR uma, VILG uma e PATL uma. Então, vamos pôr que esses aqui são todos Tier C. Não que... Deixa eu até mudar a cor aqui. Não que esses aqui sejam ruins, ou esse B ruim, ou os A sejam pior que o S. Vai depender da carteira de cada um. Mas a probabilidade de você errar uma carteira de investimento colocando, por exemplo, esses 5 aqui, que no caso são esses daqui, é muito difícil você errar. Você vai ter segurança, vai ter estabilidade, vai ter um dividend yield legal, tá? Não dá pra querer muito também, né? Mas é aquele negócio de você deitar a cabeça no travesseiro e saber que seu dinheiro tá bem investido. Beleza? Então esse é um vídeo. Não é uma recomendação para vocês investirem nisso. Invistam se vocês quiserem. Mas contra fatos não é argumento. As IAs foram atrás de dados e trouxeram isso aí pra gente. Então se de repente você quer expandir sua carteira, tenho muito HGLG, XPML, queria pegar outro fundo, e de repente o dividend yield de algum desses aqui de baixo tiver maior e tiver descontado, vai neles. Manda bala, sabe? É o que eu faria, tá? Não é uma recomendação, mas é o que eu faria. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido aí alguma coisa e fiquem com Deus e até a próxima.